Salmo 51, versículo 1 ao 13. Vamos ler? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Amém. Pode assentar, amados. Bíblia aberta nesse texto, por gentileza. Deixe-me pontuar algumas coisas fundamentais nesse texto. Numa informação panorâmica, eu preciso te dizer que este é o momento mais grave e doloroso na vida do rei Davi. Não houve nenhum outro momento tão marcante na vida deste personagem chamado Davi, rei Davi. O Salmo 51 é a experiência vivida e vivenciada após Deus levantar uma voz profética, um profeta chamado Natã, e levar Natã até este homem, este rei, e apontar para ele o seu real quadro, a sua situação. Talvez até o profeta ser erguido por Deus, talvez Davi tenha pensado, por tudo que ele era, por tudo que ele tinha, por tudo que ele representava, talvez ele pudesse imaginar que ele pudesse resolver aquela situação. Davi havia se embaraçado num delito grave, um pecado de adultério. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A Bíblia diz que quando uma situação ela não é solucionada em linha com a palavra, essa situação ela se amplifica, ela se multiplica, ela produz mais coisas. Quando Davi ele comete o pecado de tomar uma mulher que não era a esposa dele,
a mulher era a esposa de um dos seus oficiais, Betseba, casada com um dos comandantes, um dos seus oficiais proeminentes, chamado Urias. Davi, ele quebra esse princípio, essa ordem de Deus, ele se envolve com essa mulher, e a partir daí, em vez de tomar um caminho do arrependimento, do quebrantamento, Davi começa a desenhar muitas outras alternativas, paliativos, para resolver aquele problema. O seu primeiro pensamento, seu primeiro plano, sua primeira ideia absurda, falha, inócua, é chamar da linha de frente o seu oficial, o seu comandante, o seu combatente, chamado Urias, e tirar ele da linha de frente, do local aonde ele funcionava bem, e tentar embebedá-lo, e tentar dar a ele uma licença em pleno calor da batalha. Interessante o caráter desse homem, a fibra desse oficial. Ele diz: jamais, meu rei, jamais eu poderia aceitar essa proposta. Férias, licença prêmio, uma semana de vacância, jamais. A tropa, os meus comandados, os meus companheiros estão na linha de fogo, estão enfrentando lá a morte. E, rei, tu estás me propondo uma semana de férias? Jamais. O caráter, a fibra. Não posso, rei. O rei fez de tudo. Na verdade, o rei tinha ali um álibi, uma artimanha. Queria que ele ficasse em casa com a sua esposa e namorasse a sua esposa, porque uma gravidez estava em andamento. E de maneira macabra, de maneira diabólica, Davi queria botar a criança que estava para nascer na conta do marido. Não há DNA, não existe exames naquela época. O máximo que poderia fazer é alguém dizer: parece com o rei Davi. O rosto, o nariz, o cabelo, parece com o rei Davi. Que coisa, né? Que coisa. Ela deve ter olhado muito para o palácio quando estava grávida e por osmose a coisa foi ficando assim. O máximo. Não teria como identificar que aquela criança não era do pai, do esposo, já que o esposo tinha ficado com a sua esposa. Ele não aceitou. Davi ficou nervoso. Davi ficou muito tenso. Mas como tu tem? É uma ordem, eu estou mandando. Ele não. E ele prefere ficar na rua. Ele prefere passar a noite na rua para não correr o risco de não conseguir se controlar e se relacionar com a sua esposa. Davi então joga a toalha. Davi descobre que esse homem, ele tem um caráter maior que o caráter dele. Ele tem uma fibra maior que a fibra dele. Davi então vai para o plano 2, plano 3, talvez plano 4. Davi escreve uma carta ao comandante superior, e a carta que Davi escreve é a própria sentença de morte para o seu oficial, o seu nobre oficial de caráter. E a carta diz mais ou menos assim: Senhor comandante, Senhor general da batalha, ao receber essa carta que o próprio Urias está te levando, coloque ele na linha de frente, na linha mais perigosa, no pelotão mais perigoso. Coloque ele lá na linha de frente, para que ele seja morto. O próprio Urias pega aquela carta com o selo real, talvez nem deu uma bitoca na esposa, nem abraçou a esposa, porque ele era um comandante, e como comandante ele tinha a noção exata de onde ele devia estar. E ele parte em viagem. Parece que eu vislumbro essa cena.
E quando ele chega na linha de frente, ele procura o oficial, o comandante, o general, e talvez na empolgação do soldado que cumpre a missão, provável que ele bateu continência, se é que tinha, isso não tinha naquela época, mas ele se posicionou e disse: meu comandante, meu general, trago uma carta, uma mensagem do meu rei, do grande rei Davi. E entregou aquela carta. O general abre o selo e quando ele lê, parece que se ele tivesse usando óculos, tiraria. E diria: acho que eu não estou lendo isso. E leu de novo. E a carta dizia: pegue ele, o portador, e coloque ele na linha frontal da morte. Não está na Bíblia isso. Dedução minha, dando margem a um devaneio. Talvez o general perguntou: Urias, quem te deu isso? O rei Davi. Quando a gente hoje vai viajar voos internacionais, quando você vai fazer o check-in, eles fazem perguntas que parece que elas ultrapassam a linha do óbvio. Perguntas mais ou menos assim: quem foi que fez a sua mala? Aí você diz: fui eu. Mas alguém mexeu na sua mala? Disse: não, fui eu. A sua mala ficou aonde? Ficou em casa, depois eu botei no carro, depois eu tirei e agora eu estou aqui. Faz esse tipo de pergunta, porque numa dessas perguntas, alguém pode falar: não, agora ali um moço me deu um pacote, um embrulho, e me pediu, que não cabia na bolsa dele, que também está indo, e pediu para me guardar, que a minha mala é grande. Aquilo são perguntas, né, da segurança, que elas têm um fundo muito sério. Porque dependendo da resposta, da maneira como você coloca, aquilo vai para uma fiscalização mais apurada. É imaginação minha. O comandante lê aquela carta, tome esse oficial, esse militar, e coloque ele na linha de frente, para ser morto. Talvez ele perguntou: Urias, sim, comandante, essa carta você recebeu de quem? Do rei Davi, do nosso rei. E depois que ele te entregou, você deixou essa carta em algum canto? Como que tentando perguntar: alguém adulterou essa carta? Alguém trocou essa carta? Ele te deu e você botou essa carta onde? Botou no teu bornal, na tua bolsa? Alguém mais pegou essa carta? Não. O rei me deu e eu tomei a missão dada, missão cumprida. Somente eu. Urias, você leu quando o rei estava escrevendo essa carta? Não, senhor. O rei começou a escrever e eu estava numa posição de subalterno, perfilado, terminando. Você viu o que ele escreveu? Não, meu senhor, não tinha como ver o que ele estava escrevendo. Ali estava a sentença de morte de Urias. E aquele oficial, que também deve respeito a um comandante maior, cumpriu a carta. Pegou Urias e mandou Urias lá para a linha de frente. E deu exatamente o que estava na carta. Urias foi morto. O Salmo 51 é a narrativa desse momento de Davi. Então eu quero fazer esse desenho para você entender como estava Davi quando ele começa a transcrever esse salmo. Salmo 51, aqui foi dividido em 19 versículos. Quando foi escrito, não foi escrito dessa maneira, mas esses 19 versículos narram esse pior e mais denso momento da vida de Davi. Mas eu quero tomar nesta noite, por uma inspiração do Espírito, o versículo 13. Consegue sublinhar essa expressão? Então, em
ensinarei aos transgressores. Destaque isso de alguma maneira. Então, diga comigo assim, então ensinarei aos transgressores. Se fosse dar um tema para essa mensagem, hoje daria o seguinte tema. Parece a princípio que não tem nada a ver. Faça uma limonada dos limões que você receber. Faça uma limonada dos limões que você receber. Eu penso que até Davi começar a compor o Salmo 51, havia uma pessoa que celebrava júbilos, que celebrava rojões de alegria pela desgraça que havia acontecido. A coisa começou com uma visão de alguém tomando banho, um bisbilhotar, eu não sei que palavra que eu posso usar. A coisa começa de alguém que olha para uma cena que não devia olhar e deseja e toma aquela cena, que é Davi tomando Betseba. O texto conta que depois desse momento, Betseba se afasta, volta para a sua casa, e logo depois ela vem e dá uma notícia para Davi. Davi, é uma notícia para te dar. Você vai ser pai. Eu estou grávida. Eu estou grávida. Fico pensando, foi muito rápido. Se já tinha teste de gravidez naquela época, mas foi uma coisa muito rápida. Estou grávida, você vai ser pai. Davi entra em pânico, em desespero, porque ele sabe a desgraça que ele se meteu, ele fez o que não devia fazer, ele começa a pensar na reputação dele, no nome dele, então ele monta todo esse plano. Eu vou trazer o marido de volta, o marido deita com a mulher, namora a mulher, e ela já está grávida, e a criança é dele, é do marido. O marido não aceita, frustrou o seu plano macabro, terrível, frustrou, não dá. Então, como não dá para fazer isso, então vamos fazer diferente. Vamos torná-la viúva. A gente mata o marido e ela fica viúva. A gente resolve de uma outra maneira. Sabe, enquanto esse plano está acontecendo, de repente chega o mensageiro da tropa, rei Davi, o comandante em chefe da batalha, manda te dizer: Urias está morto. Faz sepultamento militar, com honras militares. Como é que faz? Ele está morto. Eu não sei como é que foi feito isso. Se teve honras militares, se teve salva de tiros, eu não sei. Mas ele ficou feliz. Davi está tranquilo agora. O meu problema acabou. O meu problema acabou. Eu tinha um problema, não tenho mais. Eu resolvi o problema. Agora, como eu tenho uma viúva e eu sou rei, e a legislação me permite, eu agora posso amparar essa viúva. Eu vou amparar essa viúva. E ele então agora, ele vai casar com Betseba. Mas há um Deus no céu que é um Deus justo. A criança nasce, mas Deus então permite que um mal, uma enfermidade tome conta. Davi entra em desespero como não entrou por nenhum outro filho dele. Davi entra literalmente em parafuso. Eu não sei se é um sentimento de culpa ou o que é. Davi quase que morre. Davi busca Deus com toda a sua força. Jejua, ele não quer mais, nem mais se vestir como rei, mais nada, ele se acaba, tentando buscar de Deus a misericórdia para Deus não fazer isso com a criança. Ele se sente culpado. Talvez na alma de Davi, ele acha que aquela doença é Deus mandando a fatura para ser paga. E a Bíblia conta para nós, você conhece o texto, estou só fazendo aqui uma narrativa para entrar onde nós vamos entrar nesta noite. Davi percebe, pelo clima dos seus príncipes, que a criança, ela está morta, ela morreu, ela não resistiu. Davi então se reanima, ele se levanta e vida que segue. Mas há uma marca.
Davi, então, ele faz este salmo. E quando Davi começa a fazer este salmo, Davi vai caminhando, e nós paramos no 13, e eu quero me ater ao 11, ao 12 e fechar no 13. No versículo 11, Davi diz isso: não me repulses da tua presença. Olhando esse texto, de maneira isolada, ele não diz muita coisa. Mas quando a gente pega esse texto e traz o personagem, o autor dessa palavra, para esse texto, a coisa já começa a mudar. Davi está dizendo a seguinte coisa: não me repulses, não me tire da tua presença. Davi não é Urias, que recebe uma ordem do rei, e como um bobo da corte, marcha para a própria morte. Davi é o rei que diz assim, e todos vão estar aos pés dele. Davi é o rei que tem tropa, comandantes, exércitos, poder, príncipes, servos, ele tem tudo. Davi é o homem que quando chega na eira de Araúna diz: eu vim aqui escolher um pedaço de terra para fazer o altar. Meu rei, tudo é teu, a terra é tua, o gado é teu, tudo eu te entrego. Ele é rei, ele é a mais alta autoridade. Ele não conhece isso. Ele nunca pode sair da frente de ninguém. É o contrário. Ele parte para frente e ele vence. Foi isso que aconteceu com ele Golias, com ele o urso, com ele o leão. Foi isso que aconteceu até quando o diabo pegava Saul. Ele dedilhava a harpa e o diabo saía da presença dele. No pecado de Davi, ele descobre a mais dura verdade do ser humano. Ele descobre que é Deus que tirou ele da presença de Deus. Davi descobre que o pecado nos lança fora da presença de Deus. Esse texto é paradoxal, porque um cara que tem tudo, olha só, Davi tem um palácio, Davi tem um reino, Davi tem milhares de soldados, centenas de oficiais, de comandantes. Davi tem tudo. Ele tem prata, ouro, ele tem tudo. Mas nesse texto ele está dizendo: Deus, o tudo que eu tenho iguala-se ao nada, porque tu me tirou da tua presença. Ele suplica: não me repulses, não me tire daqui. Davi descobre que o tudo sem Deus é igual a nada. O tudo sem Deus é igual a nada. A gente vive num tempo do ter. O tudo sem Deus é igual a nada. Se não fosse antiético, se não fosse um ato falho, eu projetaria hoje aqui um vídeo do personagem que queria ser o mais rico do mundo e que chegou a ser o mais rico do Brasil. Lá na Baixada, numa igreja bem humilde, na frente, recebendo a oração de um servo de Deus. Inimaginável alguém que a sua sala era emoldurada ou era decorada com um automóvel de milhões de reais. A sala desse moço emoldurada por um carro de milhões de reais. Eu tenho um amigo empresário que trabalha com obras e com vidros e diz: pastor, Deus quando quer abençoar o crente, abençoa. Fui chamado para ir numa mansão, porque o dono da mansão
disse que o vidro estava ruim. E eu cheguei lá na mansão. Quando eu cheguei lá, trocentos mil seguranças. Fui identificado, mas já estava tudo marcado. Eu pude entrar. Quando eu entrei, era a casa do moço. Cheio de gente, assessores. E me levaram lá e disse assim, olha, o patrão falou que esse vidro não está bom. Ele falou que olhou. Ele falou, não, isso aí é um detalhezinho, isso aqui está perfeito. Ele falou, não, está bom o vidro. Ô, meu amigo, como é seu nome? Ele falou, meu nome é tal, qual a sua firma? Tal. Você entende português? O patrão falou que o vidro não está bom. Ele quer que bote tudo novo. Foi tão forte para esse meu amigo que falou assim, mas não deve ter falado isso. O vidro está bom, isso aqui é um detalhezinho, a gente consegue até. Você vai fazer a obra ou não? Então, dá o orçamento. Aí ele deu o orçamento para trocar todos os vidros daquela sala. Milhões. Comprou tudo novo, novamente. Aí ele falou assim, isso aí, dá um fim nisso, joga tudo isso fora. Esse meu amigo encheu um caminhão de vidro bom. Falei, pastor, eu ganhei mais dinheiro com o vidro que eu tirei do que com o trabalho que eu fiz. Mas, de repente, o quadro muda. Aí, quando o quadro muda, o versículo 11 vira verdade. Porque você descobre que tudo que você tem é nada. É menos que nada, como diz o profeta. Porque a maior riqueza que você pode estar é na presença dele. Por isso ele disse uma coisa, pedi a Deus e a buscarei. Que eu possa estar todos os dias da minha vida na sua casa. Todos os dias. Que todos os dias eu posso estar na tua casa. Não repulses, não me repulses, não me tire, nem retires o teu Espírito Santo de mim. Ele não está falando a conta bancária, ele não está falando dinheiro, ele não está falando palácio, ele não está falando trono, ele está falando o Espírito Santo. Tu não retira de mim. Pode retirar tudo, menos isso. Enquanto nós não entendermos isso, enquanto a gente não entender isso, nós vamos continuar lendo as notícias que ouvimos nos jornais. Como essa notícia dessa família que simplesmente, em um dia, saiu da história uma família. Fiquei tentando pensar, lá a casa onde foi velados os corpos. A cena até para quem trabalha todo dia sepultando. Fiquei tentando pensar a cabeça dos coveiros. O caixão do pai, o caixão da mãe, o caixão dos filhos. Fiquei tentando pensar a cabeça dos coveiros. Mas foi o que? Doença? Um câncer? Não. Foi algo viral? Não. Foi um envenenamento? Comeu alguma coisa? Não. Foi uma morte coletiva. Um triplo homicídio e um suicídio. Em um dia. Em alguns minutos, tudo acabou. Por causa desse versículo. Eu queria que você fizesse essa oração que Davi fez hoje. Você consegue repetir comigo? Diga assim, Deus, não me repulses da tua presença, nem retires o teu Espírito Santo. O resto é lixo. O resto é resto. O resto é resto. O resto é resto. O resto é resto. Não sei se você viu o chinês que veio aqui ao Brasil de bicicleta. O resto é resto. Basta a vontade que você dá a volta ao mundo. Dá a volta ao mundo. O repórter perguntou para o chinesinho simpático, como é que você faz? Não, as pessoas vão me dando comida.
A bicicleta toda aqui, estou dando a volta ao mundo, eu paro no local e o moço do restaurante me dá uma quentinha, o outro traz um pão, o outro traz uma garrafa de café. As pessoas vão dando comida. As pessoas vão dando comida. As pessoas me veem ali. O senhor está dando a volta ao mundo? É? Estou. Posso pagar um almoço para o senhor? Posso pagar um almoço para o senhor? Posso pagar um lanche para o senhor? E a gente vai tocando a vida. Vai tocando a vida. O mais importante da vida humana é isso. Davi consegue colocar isso após a pior situação da vida dele. Versículo 12, vamos para o 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Pense comigo, ele tem tudo. Ele tem tudo. Eu disse tudo. Tudo. Mas o homem que tem tudo, ele está dizendo: Deus me restitui a alegria. Davi está dizendo que a alegria da salvação, ou a alegria que está na alma, ela não passa por nenhum shopping dessa terra. Não passa por nenhuma grife, nenhuma marca. Ela não está à venda. Não é possível comprar. Há um restaurante na Lagoa Rodrigo de Freitas, um restaurante asiático, que pertence ainda a esse moço, o mais rico do Brasil. E eu não vou fazer propaganda dele, mas eu tive o prazer um dia de jantar lá, convite de alguém que me convidou, porque de mim eu não iria não, muito caro. Mas alguém me convidou e eu fui jantar. No final do jantar, entra um chinês nativo e ele faz um show com massa. Algo que parece que aquilo é mágica. Ele pega um bolo de massa, trigo, e começa a jogar para o alto e enfiar os dedos. E ele transforma aquele bolo de massa em talharim. E o restaurante em peso aplaude. Por acaso, no dia que eu estava jantando, estava o presidente do Supremo também aplaudindo, o presidente do Flamengo, jogadores. É algo que não dá para descrever o que ele faz. É algo que é muita habilidade. Um bolo de trigo, pensa uma massa de tipo de pastel, ele vai cortando com os dedos e vai desfiando aquilo e vira espaguete. Meu Deus, como é que esse cara faz isso? Esse restaurante está plantado aqui no Rio, porque esse moço, um dia disse assim, dava vontade, eu pegava o meu avião, ia a Nova York, jantava e voltava. Olha quanto dinheiro que esse homem tinha. Eu ia lá, pegava o avião, ia lá em Nova York, com o meu jato, jantava e voltava. Aí estava ficando cansado, porque tinha que pegar o avião e ir a Nova York. Aí um dia, quando esse chinês que trabalhava lá, quanto é que você ganha? Eu ganho, vou botar um número bobinho, eu ganho $1. Eu te dou 3. Tu ganha 1, vai ganhar 3. Mais casa, mais tudo. Eu quero montar um restaurante igual e você vai ser o chefe. Lógico que o chinês aceitou. Ganhava 1, passou a ganhar 3. Ele trouxe o chinês. Ele montou um restaurante que ele gostava, uma cópia, uma réplica, aqui na Lagoa. Você bota no Google, você vai saber qual é o restaurante. Uma pessoa que tem tudo isso, que tem o carro que pensa, qual é o último carro? Qual é o motor mais possante? Eu quero 2, eu quero 3, eu quero assim, assim, assado. Eu quero ele do meu jeito. Eu quero tunar ele do meu jeito. Esse cara que tem tudo, é esse cara aqui, é Davi, ele tem tudo, ele tem palácio, pense tudo, ele tem tudo, mas esse homem que tem tudo, ele diz assim, Senhor, restitui a alegria. Ele está dizendo nas entrelinhas uma coisa, embora eu tenha tudo, eu não tenho o quê? Alegria. Ele descobriu isso. Alegria, a verdadeira alegria,
ela não vem através de coisas. A verdadeira alegria, ela vem de uma única fonte. É o trono do Senhor. A verdadeira alegria, a alegria verdadeira, ela não vem de coisas. Ela não vem de marcas, de grifes. Ela vem do trono, ela escorre do trono de Deus. Davi entendeu isso. Porém, Davi, ele fecha o versículo 13 com a precisão, eu diria que, talvez chamaria a precisão divina. Versículo 13, coloca agora. Diga comigo assim: então ensinarei aos transgressores. Veja, até o 12, Davi está dizendo que ele é o quê? Ele é um miserável, um infeliz. Ele é alguém que tem tudo, mas não tem nada. Que possui tudo, mas se sente o nada. Porque ele se sente descartado da presença de Deus. Ele se sente sem alegria. Ele se sente o mais reprovável de todos os seres. E de repente ele dá esse salto. Ele diz assim: eu contei tudo isso para vocês, eu narrei tudo isso para vocês, para que a minha fatalidade, a minha desgraça, ela sirva de exemplo e de ensino, para que vocês não repitam o que eu fiz. Então ensinarei aos transgressores. Sabe o que ele está ensinando? O pecado destrói. O pecado afasta Deus do homem. O pecado entristece, o pecado arruína, o pecado desgraça. Eu comecei dizendo que do limão que se recebe se faz uma limonada. Eu diria que Davi fez uma limonada suíça. Porque quando ele abre o coração e vem narrando tudo o que aconteceu com ele, todas as misérias que aconteceram com ele, e com todo o poder que ele tinha, ele podia, numa linguagem política de hoje, ele podia engavetar aquilo tudo. Numa linguagem política, ele podia engavetar aquilo tudo, ele podia, se fosse o caso, se Natã não fosse um profeta, ele poderia comprar Natã, subornar Natã, dar a Natã um cargo político qualquer no palácio. Natã, eu vou te promover a primeiro príncipe do meu palácio. Mas ele descobre que quando nós quebramos princípios com Deus, não tem outro caminho. Ou a gente acerta, ou acerta, ou acerta, ou acerta. Não tem atalho. Então Davi está dizendo: olha, eu vou ensinar os transgressores os teus caminhos. E eu tenho uma certeza: se eles aprenderem a lição que eu vou ensinar, porque eu não vou ensinar uma teoria, eu vou dar a minha própria vida. Eu tenho certeza, ele vai terminar dizendo, que eles o quê? Converterão. Eu tenho certeza, Deus, que tudo isso que me aconteceu vai se transformar em combustível, em insumo, em matéria-prima, para servir para a vida de alguém. Fiquei triste, e fico triste, como você também creio que deve ficar, porque depois de uma tragédia como essa, de uma família inteira que acaba, eu penso que uma manchete dos jornais poderia ser essa: por que as pessoas estão desistindo da vida? Quem sabe um fórum para pensar nisso? Quem sabe um programa na emissora de maior rede de audiência desse país? Quem sabe um fórum, um debate, uma pergunta como essa, ou algo parecido. Por que pessoas desistem da vida? Por quê? Para pensar o que leva uma pessoa a isso.
Não é porque mora num local perigoso, sujeito a desmoronar numa chuva. Não é porque está passando fome. Não é porque não pôde estudar. É um engenheiro que aconteceu com o problema. É porque faltou Deus. Faltou Deus. Ah, que dó. Nenhum desses comentaristas, nem ninguém, eu não vi ninguém levantando essa pauta. Por quê? Por que pessoas estão abrindo mão da vida? Nesta noite de quinta-feira, eu ouso falar como um profeta para a minha vida e para a tua vida. Tudo é igual a nada se dois elementos não estiverem presentes. E eu caminho para concluir fazendo duas perguntas. Você tem certeza que você ainda está na presença de Deus? Você tem certeza que o Espírito Santo ainda habita em você? Porque se você está na presença de Deus e o Espírito Santo habita em você, o teu estado é de absoluta alegria. Porque na presença de Deus reina a mais absoluta alegria. Na presença de Deus, todas as necessidades, elas inexistem, elas se desfazem. A Bíblia diz que Moisés, quando sobe ao monte para receber a tábua de Deus, a lei de Deus, você lembra quantos fardos de comida Moisés levou? Alguém lembra? Quantos sanduíches, quantas quentinhas Moisés levou? Quantas? Nenhuma. A Bíblia diz que Moisés ficou na presença de Deus 40 dias. 40 noites. Sem comer e sem beber. Como pode alguém permanecer 40 dias com dieta absolutamente zero? Como? 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 Num plano terreno, isso é morte. Diante de Deus, isso é 1/1000 de segundo de nada. Porque na presença de Deus, todos nós seremos saciados pela presença dEle. Todos nós seremos extasiados pela presença dEle. Todos nós. Na presença de Deus não falta nada. Na presença de Deus tudo vai ser suprido. Tudo vai ser suprido. Tudo. Então o diagnóstico é esse. Pastor, a minha vida está mal, eu estou triste, eu estou cabisbaixo, eu estou infeliz. Sabe? A raiz do quadro é a falta de Deus. A falta de Deus é a raiz de toda a situação. Toda a situação. Eu disse toda a situação. Na presença de Deus, nós saltamos de alegria. Na presença de Deus, nós pulamos de alegria. Na presença de Deus, meu irmão, não tem nada contrário. É lindo quando o Apocalipse vai terminar dizendo que não haverá mais dor, nem pranto, não haverá mais nenhuma insatisfação. Porque na presença de Deus, a abundância plena e total do gozo, da paz, da alegria vai estar estabelecida. Nesta noite, eu não sei como você entrou aqui, mas Deus manda dizer para mim e para você isso. Você vai pegar os limões, ou as pimentas malaguetas, ou não sei, você vai pegar as desgraças todas que te aconteceram, e vai dizer assim: Satanás, você não vai tirar proveito. Talvez o diabo quisesse que Davi montasse um bordel. Talvez o diabo quisesse que Davi, ele se tornasse o padroeiro dos adúlteros, o padroeiro das infiéis. E disse: Satanás, você me deu um soco no queixo e me jogou na lona. Mas eu, pela graça de Deus, me levantei
e a vitória vai ser grande no final. Grife agora essa parte final. E os pecadores se converterão a ti. Grife isso aí, grife isso, porque eu quero ouvir um brado nesta noite. Quero ouvir um brado nesta noite. E os pecadores se converterão a ti. Sabe como é que vai se converter? A partir do meu depoimento, do teu depoimento, do teu testemunho, a partir do que você vai contar. Olha, pastor, eu já fui viciado, eu já fui isso, já fiz isso, mas Deus veio, me libertou, me mudou, me transformou, e sabe, hoje eu estou testemunhando. Deus muda, então ensinarei, então vou virar uma testemunha poderosa, porque Deus faz milagres. Deus faz milagres. Eu ainda não ouvi, mas quem ouviu gostou muito. Aquele rapaz daquela banda, Raimundos, um rapaz que foi alguém que esteve lá escravizado. E quem ouviu esse moço contar, testemunhar, as pessoas chegam tipo, naquela coisa de artista, e ele chega, para. Vamos esvaziar esse negócio. Deus mudou situações. Deus mudou situações. Sabe, irmãos, como profeta de Deus nessa casa, transforme as desgraças em substância para você testemunhar o que Deus vai fazer na tua vida. Transforme as desgraças para testemunhar o que Deus vai fazer através de você. Transforme isso e diga: olha Satanás, realmente eu fui viciado, eu fui isso, eu fui aquilo outro, olha, mudou de lado, eu fui isso, fui aquilo. Eu vou transformar isso numa ferramenta para mudar histórias. E nesta noite a boa notícia é essa. Alguém que tem tudo, que possui tudo, e que podia dizer: nada me falta, porque eu faço isso, e tudo acontece. Eu penso numa área, e estou me dando tudo já. Não, tudo é seu. Às vezes, irmãos, veja, eu que sou um minhoca de um pastor, já contei isso aqui uma vez, eu sou um minhoca, passei no shopping, no barbeiro, que eu não entraria nunca. Meu barbeirinho custa aqui 10 prata, aqui na comunidade. Pastor, eu sou aqui. Não, eu estou passando. Pastor, senta na minha cadeira. Falei: não, pelo amor de Deus, cara, isso aí não é minha praia nessa. Pastor, senta na minha cadeira. Eu sentei, já botou o pano. Falei: meu amigo, eu não tenho grana, eu não faço aqui não, cara. Isso aqui é. Pastor, o senhor não me proíba de fazer isso. Cortou o cabelo, shopping, escovinha, batom não, cara. Que batom nada, pessoa. Você tá maluco, cara? Não, sobrancelha, rapaz, eu sou varão, cara. Coca-Cola da braba. Aí meti a mão no bolso. Pastor, o senhor não me ofende, pastor. O senhor não me ofende. Falei: meu irmão, tem que pagar, isso aqui é caro. Pastor, o senhor me deu a honra de sentar nessa cadeira. O senhor me deu a honra de pegar a tesoura e fazer. Pastor, você não vai pagar não, pastor. Isso aqui é minha oferta para o senhor. Eu falei: cara, quando eu passo no shopping, eu mudo de corredor. Eu falei: o cara vai querer cortar de novo. Eu mudo de corredor. Imagina um rei. Imagina um rei. O livro de Esther conta para nós o poder de um rei. Esther disse para o tio: não dá não, tio. Se eu entrar lá sem o cetro, vai para a vala. Se entrar lá sem o cetro, a gente morre. O rei é uma majestade. O rei é uma majestade. A Grã-Bretanha até hoje tem a rainha. Para tudo para ver ela passar. Só porque o neto, botou uma roupinha quando nasceu, estourou a venda, viralizou. Todas as roupas daquela fábrica foram vendidas. E todas as lojas encomendaram toneladas de mais peças. Porque todo mundo queria a roupinha que o netinho da rainha usou.
Imagina essa coisa como é séria. Mas esse homem que é tudo isso, ele diz que ele está fora da presença de Deus. Está na presença de ouro, trono de ouro, gente ajoelhada, bandeja de prata, cálice de prata, de ouro, mas sem Deus. Sentado como você está, eu vou te fazer uma pergunta e você responde para você. Você está na presença de Deus? Você sente a majestade de Deus diante de você? Isaías, no capítulo 6, é o ícone daquele texto, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Um rei morreu, e como um marco referencial, ele vê Deus. E ele disse: rapaz, eu vou morrer hoje, porque eu vi Deus. E eu estou vivendo uma vida esbudegada. Eu quero nesta noite clamar a Deus por você. Vamos ficar de pé agora, queridos. 3 perguntas para você. Você está na presença de Deus? Você ainda sente o Espírito Santo trabalhar em você? Você tem vivido uma alegria que não vem de nenhuma publicidade da televisão? Não vem. Não vem. Não vem. Não pense você que se você viajasse, se eu viajasse, esquece isso. Esquece isso. Esquece isso. Os hotéis mais caros do mundo, as janelas dos quartos são blindadas. Sabia? Os hotéis mais caros do mundo. Eu já fiquei em alguns hotéis. Eu fui testar. As janelas são travadas. Sabe por quê? Porque se forem fáceis de abrir, vai ter muita notícia na página policial. Vai ter muita gente se hospedando só para morrer de forma luxuosa. Pulou do 48º andar, pulou. As pessoas vão partir para a morte. Porque tem tudo. Mas o tudo sem Deus é nada. Mas é mais que nada. O tudo sem Deus é o vazio absoluto. O tudo sem Deus é o verdadeiro buraco negro. O tudo sem Deus é o verdadeiro poço sem fundo. Porque se falta Deus, falta tudo.